pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde, que é o que importa, não é mesmo? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabíola Cruz e atuo na educação de jovens e adultos. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouquinho abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha com algumas folhagens na cor branca. Ah, e eu estou no lindo estúdio da Multirio, um estúdio colorido. Atrás de mim tem uma estante, tem também alguns objetos decorativos. E aí, você sabe qual é o assunto da aula de hoje? Já se preparou para a aula? Pegou lápis, pegou papel para anotar tudo que nós falaremos? Não sabe nem qual é o nome da aula? Então eu vou dar uma dica para você. Você leu o nome da nossa aula? Números que refletem a cultura dos cariocas. Nós falaremos sobre uma pesquisa que traz um pouco dos hábitos do carioca, hábitos relacionados à cultura. Mas você sabe o que é cultura? Já teve a oportunidade de analisar alguma pesquisa sobre esse ou sobre outro assunto? Bom, para começar, então nós vamos falar sobre o que é cultura e depois vamos dar seguimento aos outros questionamentos que eu fiz a você. Acompanhe o slide comigo. Cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem, não somente museus, teatros e cinemas. Somente os seres humanos têm a capacidade de produzi-la e difundir a cultura. Ah, você imaginava que cultura era só museu? Só teatro? Claro que não. Cultura é muito mais amplo. Cultura pode ser a forma de comunicação entre as pessoas. Você já percebeu que a forma de comunicação mudou ao longo do tempo? Existem cartas, existem a forma de se comunicar também por rádio, existem as redes sociais. Tudo isso faz parte da cultura. A forma como a gente se relaciona também é cultura. Por exemplo, quando você se reúne com os amigos, com as amigas, para um evento como assistir um jogo de futebol. Ou quando, por exemplo, você se reúne com esses mesmos amigos para fazer um churrasco. Também é cultura. Bom, pessoal, a música também é cultura. Pode ser aquela música clássica, mas pode também ser um funk, um repente. Bom, e quando a gente fala sobre leitura? A gente pode falar que a cultura está presente no cordel, mas também em Machado de Assis. E a maneira como a gente se veste também. Pode ser o uso de um turbante, de uma canga ou até mesmo de um terno. Tudo isso é cultura, pessoal. Mas eu falei para vocês no início da aula sobre uma pesquisa que aponta hábitos dos cariocas relacionados à cultura. Então vamos dar uma olhadinha e entender um pouco sobre essa pesquisa? Analisar os dados que essa pesquisa traz para a gente? Olha lá. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Datafolha. Dados da pesquisa. A pesquisa entrevistou 1.501 pessoas. Os entrevistados tinham idade igual ou superior a 12 anos, pertencentes a todos os níveis econômicos. A pesquisa considerou a distribuição entre as 5 áreas de planejamento do Rio de Janeiro, fonte IBGE. As áreas são Centro, Área 1, Centro, Sul, Área 2, 2.1 Zona Sul, 2.2 Tijuca,
Vila Isabel, Norte, área 3, 3.1, Penha, Ramos, 3.2, Ramos, Penha, Ilha, 3.3, Madureira, Irajá, Barra, área 4, Barra, Oeste, área 5, 5.1, Bangu, Realengo, 5.2, Campo Grande, Guaratiba, 5.3, Santa Cruz. A coleta de dados foi realizada no ano de 2013. Apresentei para vocês os dados dessa pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Você observou que os números que aparecem nesses dados possuem funções diferentes? Cada número que eu apresentei ali para vocês, nos dados da pesquisa, tem uma representação diferente. Não entendeu? Acompanha lá comigo que eu vou explicar melhor. Dados da pesquisa com números que possuem diferentes representações. Podemos chamar essas diferentes representações, pessoal, de função social do número. A pesquisa entrevistou 1.501 pessoas. Esse número, a função social dele representa quantidade. Os entrevistados tinham idade igual ou superior a 12 anos. Esse número representa a idade dos participantes entrevistados. No terceiro item, a pesquisa considerou a distribuição entre as 5 áreas de planejamento do Rio de Janeiro, fonte IBGE. Esses números representam localização. Localização das pessoas que foram entrevistadas, seguindo a divisão das áreas pelo IBGE. Localização também, pessoal, pode ser o número da sua casa, pode ser também o CEP, que é um código de localização. Mas continuando, no quarto item, a coleta de dados foi realizada no ano de 2013. Esse número 2013 representa tempo. Há quanto tempo foi realizada a pesquisa? Ou melhor, o ano em que a pesquisa foi realizada? Então, isso aí é a contagem do tempo. E o último item, as entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado, com cerca de 30 minutos de duração. Esse número 30 representa tempo também, o tempo de duração de cada entrevista. Percebeu como os números podem ter várias funções sociais, representações? E isso a gente encontra o tempo todo na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente falou sobre o CEP, sobre o número da casa, que representam localização, mas também podemos falar sobre o RG, que também é um código de identificação, podemos falar dos números do cartão de crédito, podemos falar do número do ônibus que você tem o costume de pegar, podemos falar sobre a placa dos carros, podemos falar sobre o número do telefone, o preço. Enfim, os números estão muito presentes na nossa vida e têm representações também diferentes. Bom, pessoal, voltando a falar da pesquisa, um dos itens da pesquisa que estava relacionado ao hábito de atividades culturais do carioca, relacionado à frequência, a gente vai observar uma tabela que representa, que dá para a gente o retorno dessa pesquisa, que vai falar sobre o hábito que o carioca tem de fazer determinadas atividades. Olha lá comigo o slide. Essa pesquisa possui dados que são quantitativos, ou seja, apresenta a quantidade de respostas de forma percentual. Eu vou destacar para vocês agora o que está marcado aí com a seta, pois são atividades que consideram caráter cultural na utilização de equipamentos culturais para sua realização. Então, a gente tem aí em destaque ir ao cinema,
costuma realizar atividade. O resultado da pesquisa foi 68. Lembrando que eu estou falando de números em percentual. E realiza no mínimo uma vez por semana, 59. O outro item em destaque é ir a shows de música, apresentações musicais. Os resultados foram 56, costuma realizar a atividade, e 39, realiza no mínimo uma vez por mês. Ir ao teatro. A gente tem aí um número de 37, que costuma realizar a atividade, e 21, que realiza no mínimo uma vez por mês. Ir à biblioteca. 32 foi o resultado para costuma realizar a atividade, e 20 realiza no mínimo uma vez por mês. Ir a museus e exposições de arte. 34 costuma realizar atividade e 13 realiza no mínimo uma vez por mês. Ir a espetáculos de dança e balé. Costuma realizar atividade, resultado foi 20, e realiza no mínimo uma vez por mês, 7. Ir a concertos de música clássica. Costuma realizar atividade, resultado foi 14, e realiza no mínimo uma vez por mês, resultado foi 4. Em vermelho, nós temos as atividades que acontecem com menos frequência. Essas atividades são ir ao circo, ir às quadras de escola de samba, ir a espetáculos de dança e balé, ir a concertos de música clássica. A pesquisa também aponta que as atividades realizadas com mais frequência pelos cariocas, elas estão marcadas em cinza, um cinza mais forte, lá no início da tabela. São mais frequentes entre jovens, entre 12 e 34 anos, e também é expressivo o resultado entre os entrevistados da classe AB e entre o ensino superior, residentes à Zona Sul e à Barra. E aí, achou interessante o resultado dessa pesquisa? Se você respondesse uma pesquisa como essa, você colocaria como mais habitual frequentar os mesmos itens que apareceram na pesquisa? Bom, é interessante que a gente consiga refletir sobre esses números. E para essa reflexão, eu trouxe alguns questionamentos. Acompanha. Vamos refletir. Por que ouvir música, ir ao shopping e ao cinema são mais frequentes para os entrevistados? Por que ir aos espetáculos de balé e concertos de música clássica são hábitos menos frequentes dentre os entrevistados? Será que a classe econômica influencia nos hábitos das pessoas? Pesquisas como essas podem nos trazer a reflexão sobre esses questionamentos, mas também podem ajudar como subsídios para a elaboração de políticas públicas sobre cultura. Em resumo, nessa aula nós refletimos sobre a cultura, sobre aquilo que o carioca gosta de fazer e faz com mais frequência. Observamos parte de uma pesquisa sobre essa temática e analisamos os números da pesquisa. Definimos o que é cultura como tudo aquilo que é produzido por nós. Nós somos produtores de cultura. Quem não tinha pensado nisso, vale a pena a reflexão. Por isso, nós também falamos sobre a pesquisa que foi realizada pelo Instituto Datafolha, que apresentou hábitos que são comuns aos cariocas, à população do Rio de Janeiro. Nós apresentamos os dados da pesquisa e aí fizemos uma reflexão sobre a função social de cada um dos números que foram apresentados nos dados da pesquisa. Falamos sobre o número de entrevistados, que se refere à quantidade. Falamos que o número pode representar
idade, pode também representar tempo, pode representar localização. E falamos que os números estão presentes na nossa vida de várias formas e possuem funções sociais diferentes. Bom, pessoal, através da pesquisa, nós podemos analisar a quantidade de pessoas entrevistadas que realizam determinadas atividades culturais. E aí, isso nos trouxe uma reflexão, e uma delas foi questionar a vocês sobre: será que a classe social influencia no hábito das pessoas? Por fim, nós ressaltamos a importância de pesquisas como essas, que servem para o planejamento de políticas públicas. Pessoal, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você converse com o seu professor, com a sua professora, sobre tudo que nós trouxemos aqui. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!